Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nessa manhã. Amém. Então, louvado seja Deus. Eu agradeço primeiramente a Deus, né, pelo privilégio. Agradeço ao Joel também pelo convite. E aqui estamos para abrirmos a palavra de Deus nesse momento. Então não permita que nada venha tirar sua atenção do que é mais precioso agora, que é ouvir Deus falando por meio da sua palavra. É santa, é viva, é eficaz. Então esse é o momento e vamos hoje falar sobre um assunto, irmãos, de muita importância para a igreja, para todos nós. Verdade que todos os assuntos que a palavra de Deus ela nos expõe têm a sua importância. Contudo, esse é tão essencial e sem esta característica que nós estaremos vendo hoje, nenhum cristão poderá transpor os portões da cidade santa, de tão essencial que é. Então, para isso, eu convido a vocês que abram a Bíblia no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis. Iremos falar hoje, irmãos, sobre a santificação bíblica. O que é que a Bíblia nos fala, o caminho que ela nos orienta, as informações que ela nos dá a respeito desse assunto tão importante, a santificação bíblica. Gênesis 3, versículo 15. Estaremos fazendo uma certa corrida bíblica hoje, várias passagens estaremos lendo. Contudo, a primeira passagem é Gênesis 3, verso 15. Esperar que você encontre, e ao encontrar, feche seus olhos em reverência, nunca é demais. Estaremos orando ao Senhor mais uma vez, pela iluminação do Espírito Santo. Feche seus olhos. Pai Santo, graças te damos, porque a Tua palavra agora aberta em nossas mãos. O Senhor te prometeu a bênção do Espírito Santo, que nos dê a iluminação sobre a Tua palavra que é inspirada nesse momento, Senhor. Sou apenas um falho pecador, como todos nós que aqui estamos, necessitados da Tua graça e da Tua bondade. Que o Senhor nos fale mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, acompanhe aí o verso 15, que está escrito assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Este é o verso. Esta é a primeira passagem, a primeira profecia messiânica da Bíblia. Mas o que é que essa profecia tem a ver com a santificação do crente, a santificação bíblica? O que é que essa passagem, irmãos, está nos ensinando? Creio eu que a mais importante lição dessa passagem é que Deus enviou para solucionar o problema do pecado o descendente da mulher, retratando aqui o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Esta é a mensagem mais importante do verso. Contudo, nós extraímos uma outra mensagem aqui, que é muito relevante também para nós. É quando o verso aqui nos informa que Cristo, o descendente da mulher, teria também uma descendência. E é sobre esse ponto, sobre esse prisma aqui que queria trazer para esse aspecto da santificação bíblica. O que é que nós aprendemos da descendência da mulher aqui retratada nesse verso, irmãos? Deus está dizendo que em todos os tempos, para cada geração, mesmo nos momentos mais sombrios da história humana, quando a apostasia, a degradação fosse
generalizada quando parecesse aos olhos dos humanos que unicamente era trevas que pairava sobre a terra, Deus teria filhos e filhas, descendentes do descendente da mulher, filhos de Deus, a herança comprada pelo sangue de Cristo, que iriam se opor ao reino do príncipe das trevas. Aqui diz que Cristo teria ferido no calcanhar pela serpente, mas iria ferir a serpente na cabeça. Mostrando, irmãos, que haveria sempre uma inimizade entre Cristo e Satanás, entre o descendente da mulher, que são os filhos de Deus, e a descendência da serpente, que são os filhos do maligno. Estes descendentes da mulher, filhos de Deus, comprados, selados pelo Espírito Santo, eles iriam resistir, eles iriam se opor ao reino de Satanás. Eles iriam servir tão somente a Deus, mesmo que perseguidos, mesmo que afligidos por essa serpente retratada Satanás, eles prefeririam sofrer, eles preferiam viverem afligidos do que pecar contra Deus. Estes aqui, eles teriam uma característica de santidade em todos os tempos. E a gente percebe isso, irmãos. Era a intenção do inimigo de Deus, quando foi expulso do céu, ao passar por todos os mundos antes de chegar a essa terra, era a intenção dele, quando aqui chegou, levar o primeiro casal, Adão e Eva, em uma aliança com ele. Nós sabemos que quando Adão e Eva pecaram contra Deus, a natureza santa se corrompeu, se tornou semelhante à natureza de Satanás. Tudo parecia perdido, até que Deus colocou em ação um plano maravilhoso que o próprio inimigo e nem os anjos de Deus tinham conhecimento. E nessa passagem aqui nós percebemos que Deus trouxe a solução para a maldição do pecado na pessoa do seu amado Filho. E mostra-nos aqui, queridos, que o plano que o inimigo de Deus tinha seria frustrado por causa de Cristo e por causa da vida de muitos seguidores de Cristo que iriam se opor ao reino do príncipe das trevas, iriam resistir, iriam vencer em todos os tempos. Então esses aqui são os filhos de Deus que têm como o maior anseio da alma, da vida, a santidade ideal, que um dia será concedida na segunda vinda de Cristo. Mas enquanto isso não acontece, eles estão num processo de santificação contínua, crescente, até chegarem ao aperfeiçoamento de um homem e de uma mulher perfeitos em Cristo. A segunda passagem, vamos lá para um dos últimos livros da Bíblia, que é 1 Pedro, capítulo 1. Vamos lá, irmãos. Capítulo 1, verso 15 e verso 16. 1 Pedro 1, verso 15 e o verso 16. E está escrito assim. 1 Pedro 1, 15 e 16. Verso 15, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então nessa passagem aqui, Deus expressa na pessoa de Pedro, iluminado pelo Espírito Santo,
que para isso Deus nos chamou, foi para isso que nós fomos comprados e resgatados pelo sangue de Cristo, por meio do seu sacrifício, sua morte e a sua ressurreição. Esse desejo de Deus, ele foi expresso pelo patriarca e o profeta Moisés, quando disse: sede santos como eu sou santo. Então, quando Pedro diz aqui no capítulo 1, verso 15 e o 16, sede santos porque eu sou santo, como está escrito, porque Moisés já havia dito isso para o povo. Então Deus, ele estipulou essa condição para o povo de Israel no passado, e aqui expressa o desejo de Deus para nós hoje, o Israel espiritual, irmãos. Sede santos. Existe um conceito falso, antibíblico, completamente errado, a respeito da santificação bíblica hoje. Esse conceito ele é difundido e muito aceito na cristandade hoje, não é apenas de hoje. Esse conceito ele se formaliza de que forma? Ele é adquirido de uma maneira instantânea, de uma experiência com Deus, e de um momento para o outro o crente passa a ser um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. Então esse conceito não tem um apoio bíblico, porque a santificação é obra de uma vida inteira, não é uma experiência única que resulta na santificação segundo a Bíblia. Segundo ponto, essa concepção dessa santificação que é difundida hoje no meio cristão tem levado muitos a um orgulho, a uma presunção, a um orgulho santo, de pessoas olharem para si mesmas e se acharem perfeitas. Aí entra aquele outro conceito da impecabilidade bíblica. É o conceito que a pessoa chega a um grau de santidade tão grande que ele não peca mais. Então está dentro desse conceito falso de santidade. Essa não é a santidade bíblica. Porque segundo o conceito bíblico, santidade não quer dizer impecabilidade. Não é isso. Porque enquanto nós estamos nesse mundo, nós temos a natureza carnal dentro de nós. E também a natureza espiritual. E enquanto não formos transformados naquele dia que essa natureza for arrancada de uma vez por toda, nós estamos sujeitos e ao mesmo tempo nós temos a inclinação para o pecado. Por isso que a santificação bíblica não significa impecabilidade. Mas enfim, irmãos, embora não signifique, mas Deus espera que sejamos santos e irrepreensíveis. O que significa um cristão santo e, ao mesmo tempo, irrepreensível? Eu pergunto para você: você é um cristão repreensível ou um cristão irrepreensível? Para Deus e para o mundo. Sem mácula, né? Irrepreensível, sem mancha. Sem alguém olhar e perceber assim um defeito de caráter a ponto de trazer desonra para o nome de Deus. Não é alguém que parece apenas, é alguém que pela graça de Deus é em essência. 1 Tessalonicenses agora, 5 verso 3. Volte um pouquinho aí. E vamos ver essa passagem. Primeiro é 5, 23, tá? 1 Tessalonicenses 5, verso 23. E o apóstolo Paulo ainda falou a respeito da santificação e o desejo de Deus. Diz assim, verso 23: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso corpo e alma e espírito sejam plenamente conservados, irrepreensíveis. Olha a palavra irrepreensível de novo. Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus nos chamou à santificação
E aqui diz que a santificação, segundo o conceito bíblico, ela deve envolver o ser todo, o ser humano todo. Então a santificação que aqui fala, ela deve ser uma santificação do corpo, da mente e do espírito, quer dizer, do intelecto, do ser todo. E falando sobre a santificação do corpo, o próprio apóstolo Paulo fala que o nosso corpo ele deve ser apresentado a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, não é isso? Romanos 12, verso 1 diz isso. Então, se o nosso corpo, segundo a Bíblia, 1 Coríntios 6, 19 e 20, é o templo, é o santuário do Espírito Santo, então, nesse caso, temos o privilégio de ser a santa morada de Deus. Por quê? Deus é santo, irmãos, nós sabemos disso. E o lugar onde Deus está, Deus habita, também se torna santo. Então, se o nosso corpo é a morada, é o santuário do Espírito Santo, ele só se torna santo quando tem a presença de Deus. Quando Cristo ocupa o trono do nosso coração, a santidade de Deus é transferida para o pecador e ele passa a viver uma vida de santidade. Lembre-se também que, segundo a Bíblia, o conceito de santidade é o conceito de separado por Deus, separado do que é sujo, impuro, imundo, repulsivo para Deus. E quem é que nos dá essa concepção que o pecado é ofensivo, repugnante para Deus? É exatamente o Espírito Santo por meio da santa lei de Deus. Porque a lei de Deus ela tem como função nos mostrar o pecado e ao mesmo tempo nos guiar àquele que soluciona o nosso pecado, que é Cristo. Por isso que não devemos nos enganar que um crente, uma pessoa que vive em desarmonia com qualquer mandamento de Deus, ele não alcança a santificação segundo o conceito bíblico. Ele pode ter qualquer outra experiência, mas não de santificação. João falou muito sobre o amor, mas ele deixou claro também sobre a santificação, que aqueles que dizem que conhecem a Deus, mas não guardam os seus mandamentos, é o que mesmo? Mentiroso, e nele não está a verdade. 1 João 3, verso 4, se não estou enganado. Então, mostrando que devemos ter cuidado. Segundo o conceito de Deus, santificação bíblica é o caráter que é formado em harmonia com os princípios eternos da santa lei de Deus. Se o meu caráter e o teu caráter é formado segundo os princípios eternos da lei de Deus, esse caráter se torna santo. Por uma razão. A lei de Deus é santa, irmão? Sim ou não? Sim. Romano diz isso, Paulo diz a lei de Deus é santa, justa e boa. Não é isso? Então, por que a lei de Deus é santa? Porque o legislador dela é santo. Quem escreveu a lei? Não foi Deus? Se Deus é santo, a lei é santa. Então, por isso que o nosso caráter ele tem que ser formado, tem que ser construído em harmonia, em obediência à santa lei de Deus. Ela deve ser algo interiorizado dentro do nosso coração, por isso que isso é uma obra do Espírito Santo que sela a lei de Deus no nosso coração para que tenhamos uma experiência de santidade. Uma experiência de santidade. A Bíblia também fala de santificação ainda em 1 Tessalonicenses 4, verso 3. Estamos aí, né? Só voltar aí uma página, agora no capítulo 4, verso 3. Olha o que aqui Paulo fala ainda sobre santificação.
Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação ou prostituição. Então aqui mostra claro para todos nós que a vontade de Deus é esta, a nossa santificação. Por que tanta ênfase nessa palavra santificação? Porque é tão importante para a vida de um seguidor de Deus experimentar uma vida de santificação. Por uma razão, irmãos, uma razão, podemos dizer, clássica, principal. Hebreus 12, verso 14. O porquê a Bíblia dá tanta ênfase na santificação para o Filho de Deus, para a Filha de Deus? Hebreus 12, verso 14, olha o que ele diz aí. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então aqui mostra-nos que duas condições ou duas características devem ser visíveis na vida de um seguidor de Jesus. Que é duas características. A primeira, seguir a paz com todos e a santificação. Sem isso, irmãos, não veremos a Jesus, não veremos ao Senhor. A Bíblia diz que Deus, Ele é tão puro de olhos, que não pode contemplar o mal. Então, se Jesus, que é o nosso Deus, que virá nas nuvens dos céus, com poder e grande glória, é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal, então imagine você. Naquele dia, toda a humanidade estará dividida em dois grupos apenas, A descendência de Cristo e a descendência da serpente. Lembra de Gênesis 3,15? No início, após o pecado, foi assim. No final também será. Aqueles que não experimentaram viver uma vida de santidade aqui, eu pergunto para vocês, não respondam. Terá alguma condição de olhar para os olhos daquele que é santo, puro, justo e bom? Terá coragem de olhar nos olhos de Cristo aquele que almeja viver uma vida de santidade no céu, mas nunca experimentou aqui na terra? Não terá essa possibilidade, irmãos. Então isso mostra-nos que não esqueça disso, irmãos, para vivermos essa vida santa no céu, ela tem que ser experimentada, vivenciada aqui, enquanto vivemos nesse mundo, uma vida de santidade. É bem verdade que para o cristianismo hoje moderno, e por que não dizer também mundano que existe muita escassez de santidade na vida dos servos e das servas de Deus. Mas não se esqueçam, Deus não muda. Deus esperou em todos os tempos que seus filhos fossem santos, porque Ele é santo. E Ele não espera menos de nós que vivemos, cremos na última geração nessa terra. E se você pensa que isso não é possível, viver em santidade em meio ao mundo, viver nesse mundo e ser santo, diante de tanta impiedade, de tanta sujeira, de tanta impureza, essa ideia, irmãos, não é de Deus. Porque segundo Deus é possível. E nós conhecemos a história de homens e mulheres que viveram antes de nós, que não se corromperam, que foram afetados pelo pecado, mas não infectados por ele. Contudo, não esqueça, queridos irmãos, esta obra de santificação ou santidade em nossas vidas, elas acontecem de duas maneiras. Primeiro, é pela fé nos méritos de Jesus Cristo. Segundo, é uma obra do Espírito Santo
no coração de uma pessoa. Ela não é resultado da ação humana, mas é a combinação do poder divino à fraqueza humana. Por isso, queridos, que a vida daquele que é santo em Deus, que está no processo de santificação sendo aperfeiçoado, ele trava todos os dias uma batalha contra si mesmo, uma luta intensa contra o pecado. E só sabe o que isso significa aqueles que buscam viver uma vida de santificação diante de Deus. Aqueles que não são santos segundo Deus, eles não sabem o que é isso. O pecado passa a não ser tão visto com tanta gravidade como repulsivo, razão pela qual muitos que enganados pensam que experimentaram a conversão deveriam odiar o pecado e continuam amando o pecado que Deus abomina. E isso não é santificação, irmãos. É verdade que mesmo na vida de um santo de Deus, ele pode escorregar em algum momento, o pecado pode o alcançá-lo, pode lançá-lo no lamaçal, mas não pode fazer uma coisa. Aquele que é santo em Deus, eles jamais viverão na prática de um pecado deliberado, jamais se tornarão escravos de nenhum vício, de nenhum pecado que ocasionará a sua ruína, a sua destruição. Não é possível viver na prática do pecado. Por isso que eu gostaria de retratar com os irmãos o seguinte: existem 3 coisas na vida de um cristão que a Satanás não foi permitido ele fazer, tocar. 3 coisas que o inimigo não pode fazer em mim e em você. Deus não consentiu ele fazer isso, até que ele gostaria muito de fazer. Se ele conseguisse, a sua vitória seria total, completa. Primeira coisa que o inimigo não pode fazer é fazer algo em nossa vida sem o nosso consentimento, sem a nossa permissão, sem que haja um apoio da nossa parte, uma facilidade da nossa parte. Então isso Deus não permitiu ele fazer. Por isso que ele pode fazer o quê? Lançar espinhos, ocasionar tristeza, angústia, aflições, mas ele não pode levar o ser humano a fazer aquilo que o ser humano não lhe permite fazer. Segunda coisa que ele não pode fazer é forçar a vontade humana. Isso ele não pode, irmãos. Deus é o Todo-Poderoso. Tem alguma coisa que Deus não pode fazer? Não. Mas ele escolheu também não fazer isso. Deus não força a vontade humana. Ele pode fazer se ele quisesse, mas ele não força. E o inimigo, ele não tem o poder de forçar a vontade do ser humano. Então, se ele lança-nos a tentação diante de nós, e essa tentação, como qualquer uma, é prazerosa, é atrativa, até aí ele pode fazer, ele pode repetir, ele pode fazer todos os dias, várias vezes no dia, mas forçar a vontade, não. Somos nós que escolhemos fazer ou não fazer. Isso ele não pode fazer. Então o inimigo não pode fazer nada sem o nosso consentimento. Ele não pode forçar a vontade do ser humano para pecar. Isso, ele não pode fazer isso. E a terceira coisa que ele não pode fazer é com que o ser humano
faça algo no sentido de se escravizar em um pecado, em uma tentação, isso o inimigo não pode fazer, irmãos. Porque há um limite, né? Há um limite. Para Adão e Eva, exclusivamente para Eva, ela só poderia ser tentada, no caso ali foi ela que chegou sozinha, na árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Adão também, se caso estivesse ali. Então o inimigo, ele só pode nos tentar por via de nossa mente, corrompendo nossos sentidos. Tem que ter a nossa permissão. Então, queridos, por isso que é possível viver, sim, pela graça de Deus, uma vida de santidade. E não esqueçamos, irmãos, sem santidade ninguém vai poder olhar para os olhos daquele que é santo, mas que virá com os olhos como chamas de fogo. Não é isso? Como uma fornalha ardente, que os pecadores que não se desvencilharam do pecado serão fulminados, serão destruídos pelo resplendor de sua glória, pela manifestação de sua vida. Irmãos, o tempo em que vivemos hoje, a Bíblia nos aponta que é um tempo de graça, e nós temos que louvar a Deus por isso, porque talvez olhando para a nossa conduta de vida, ainda estamos longe, quem sabe, de vivermos uma vida de irrepreensão diante de Deus, uma vida de santidade. Mas por vivermos um tempo de graça, temos que aproveitar cada dia, cada oportunidade que Deus nos dá, para colocar a nossa vida em harmonia com os princípios da santa lei de Deus, colocar a nossa casa em ordem, nossa vida em ordem, porque chegará um tempo, irmãos, que aqueles que escolheram com o tempo permanecerem sujos, vão continuar sujos. Aqueles que escolheram o caminho da impureza, da transgressão, eles vão continuar impuros. Mas aqueles que pela graça de Deus escolheram e alcançaram uma experiência de santidade, eles irão resplandecer como um fulgor do firmamento, como as estrelas do céu. Então, queridos irmãos, isso significa que o poder da graça de Deus está disponível a todos os crentes, a todo pecador, falho e fraco que seja. Mas se ele olhar firmemente para Jesus, se ele se apegar à graça transformadora de Deus, e ele reconhecer quem de fato é, ele pode alcançar realmente uma experiência de santidade. Todo aquele que alcança uma experiência em nível de santidade, ele vai ser humilde. Vemos isso na experiência de Cristo, que foi humilde, se humilhou até a morte. O profeta Daniel, no capítulo 9 de seu livro, não poderia ter dito: glória, Senhor, eles pecaram contra ti, mas ele se incluiu como ser pecador. Nós pecamos contra ti, Senhor. Então, ali demonstrando a humildade. A verdade, irmãos, que há uma característica na vida de uma pessoa santa, de um santo homem de Deus, de uma santa mulher de Deus, segundo o conceito bíblico de santidade. Quanto mais este homem, essa mulher, está mais perto de Jesus, mais indigno ele vai perceber, e mais vai perceber quão falho ele é, e quão santo Deus é. Alguém que se considera santo, mas sem pecado, e se considera como não tendo mais falta, sendo perfeito, essa pessoa significa que está longe de Jesus. Quanto mais longe de Cristo, mais justo a pessoa vai parecer ser e vai se considerar mais santo ainda. A verdade, irmãos, que aquele que pela graça de Deus alcança a santidade em Deus, ele nunca vai se considerar santo perfeito, realizado, que alcançou. Não. Ele sempre vai buscar estar mais perto, mais dependente, e alcançar um degrau a mais na escada
de santificação. Como Moisés no ano passado, né? Estava com o rosto brilhando, resplandecendo, não percebeu, e as pessoas perceberam que ele estava assim. Tem uma outra passagem que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. 2 Coríntios 7, verso 1. Estamos terminando, irmãos. 2 Coríntios 7, verso 1. O que é que nos diz essa passagem aí? 2 Coríntios 7, verso 1. Está escrito assim: muito bem. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Queridos irmãos, nós não estamos longe do dia quando veremos Jesus, o Rei dos Reis, vindo com poder e grande glória. Nós não temos mais muito tempo para aperfeiçoar a nossa santificação. Não esqueça, querido, que a santificação que foi negligenciada por uma vida, ela não poderá ser alcançada na última hora, no último momento. Este é o tempo. Eu sei como está a minha vida perante Deus. Você também sabe. Você e eu, só você sabe, só eu sei aonde eu estou alcançando vitória e aonde eu estou sendo mais vulnerável, mais fragilizado. Por isso eu preciso, todos os dias, a cada momento, da intervenção divina, da ação miraculosa do Espírito Santo. E não esquecendo também de algo especial, irmãos. A palavra de Deus santifica, não é? João 17:17, Jesus disse, orando pelos discípulos e por nós também, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Falando nisso, como está a tua experiência a cada dia com a palavra de Deus que santifica? Tem sido uma experiência genuína, profunda a cada dia? E sejamos santificados pela palavra de Deus, pela ação e a presença do Espírito Santo em nós a cada dia, e que pela graça de Deus venhamos a cada dia aperfeiçoar a santificação no temor do Senhor. Porque Cristo Jesus, Ele não vai levar nem um crente, nem um homem, nem uma mulher que não experimentou, que não escolheu e viveu experiência própria de santificação, de renúncia, de morte do eu, estes não terão parte com Ele. Deus abençoe, e que quando Ele nos der a perfeição ideal e a santificação ideal que estamos buscando e caminhando para lá, todos nós possamos alcançar pela graça e a misericórdia de Deus. Amém? Irmãos, eu estou sem hora. Que hora é?